Então, pessoal, hoje o vídeo número 2 da eletrólise, né? Lembrando que para entender direitinho esse vídeo de hoje, a gente precisa que você assista ao vídeo número 1, que fala da eletrólise ígnea, né? Lembrando que na eletrólise ígnea não temos a presença de água, a gente tem um sal fundido. Os íons adquirem mobilidade através da fusão. Já na eletrólise aquosa, os íons adquirem mobilidade através da dissolução, né, em água. Então, como é que funciona a eletrólise? Então, quando eu tenho a dissociação do sal em água, vai formar um cátion e vai formar um ânion. O sistema de eletrólise vai forçar o ânion a fornecer elétron para o cátion. Ou seja, o objetivo da eletrólise é descarregar tanto o ânion quanto o cátion, né? O cátion vai para a carga zero, o ânion vai para a carga zero também. Só que a gente não tem somente os íons presentes na eletrólise, não são somente os que vêm do sal. A gente tem aqueles que vêm da dissociação da água, que é o H+, e o OH-. E esses íons, eles vão concorrer, né? O H+ concorre com o cátion e o OH- concorre com o ânion. Então, a eletrólise, basicamente, é eu definir as prioridades. Quem que vai descarregar? Então, aqui a gente tem que o ânodo sendo positivo, né? A fonte faz com que esse eletrodo seja positivo. Ele atrai os ânions cedem seus elétrons que vão passar pelo circuito, chegam lá do outro lado e esses elétrons vão atrair os cátions para ele, né? Então, o eletrodo onde ocorre a oxidação dos ânions é o ânodo, que é o eletrodo positivo, atrai os ânions. E o eletrodo onde acontece a redução dos cátions é o cátodo, é chamado de eletrodo negativo. Então, aqui repetindo, eletrodo positivo é o ânodo, ele atrai o ânion, e lá o ânion sofre oxidação. Essa oxidação vai fornecer elétrons para que o cátion possa sofrer a redução no cátodo, que é o eletrodo negativo, e por isso ele atrai os cátions. Agora, se eu pegar um sal genérico, na hora que eu faço a dissociação, eu vou ter lá um ânion. Esse ânion vai ceder uma certa quantidade de elétrons, ele vai para o estado de oxidação zero, e os elétrons são fornecidos para que eu possa ter o processo de redução do cátion, que vai receber uma certa quantidade de elétrons e também vai para o estado zero. Então, o objetivo da eletrólise é obter o estado zero do cátion e o estado zero do ânion também. Agora, como definir as prioridades? Já que a gente tem nas soluções aquosas a presença dos íons OH- e H+. Antes de definir essas prioridades, vamos ver qual que seria a reação da oxidação do íon OH- e qual que seria a reação da redução do H+. 2 de OH- vão fornecer 1 de H2O e meio de O2 e fornece 2 elétrons. Processo de oxidação, por quê? Porque a gente tem aqui no OH-, o oxigênio está no seu estado +2, e quando ele vai para O2, ele vai para o seu estado de oxidação zero. 2 de H+, cada um desses 2 H+, recebe um desses 2 elétrons e vai formar o estado zero do hidrogênio, que é o gás hidrogênio, molécula diatômica H2. Como que funciona esse negócio das prioridades? A gente tem uma tabela, então a gente tem aqui os íons positivos, a gente tem aqui o hidrogênio,
todo mundo que fica para trás do hidrogênio não tem prioridade em relação ao hidrogênio, ou seja, se o hidrogênio estiver presente com algum desses íons aqui, quem vai descarregar é o hidrogênio. Já esses demais íons aqui, inclui aqui, por exemplo, manganês, zinco, ferro, níquel, cobre, prata, mercúrio, ouro, eles têm prioridade em relação ao hidrogênio. Agora, o hidrogênio que está atrás deles. Então, o que acontece é que eles descarregam e o hidrogênio não. Com relação a quem que não descarrega na presença do hidrogênio, são os metais alcalinos terrosos e o íon Al3+. A questão da prioridade do íon negativo. O OH- ele descarrega no lugar de qualquer ânion oxigenado ou do flúor. Ânions não oxigenados, como cloreto, brometo, iodeto, e o hidrogênio sulfato, que é difícil de aparecer em exercício, eu nunca vi, eles têm mais prioridade que o OH. Então, eles descarregam e o OH não. Parece complicado, mas na hora da gente olhar lá na prática é bem mais simples. Vamos ver o primeiro exemplo aqui. Foi dissolvido o NaCl em água, gerando Na+, e o Cl-. Como a gente está numa solução aquosa, a gente tem a presença do H+ e do OH-. Então, a gente tem que ver quem que vai descarregar. Entre os positivos, será que vai o H+ ou o Na+? Então, relembrando aqui a nossa tabela, ó, o H+ está mais à direita e o Na+ está aqui à esquerda. Então, quem tem prioridade? O H+. Então, quem vai descarregar aqui, no caso do positivo, vai ser o H+. E qual que é a descarga do H+? É 2 de H+1. Ele vai ter que receber 2 elétrons e vai formar o estado zero dele, que é o H2. Agora, entre OH- e Cl-1, vamos ver quem é que vai descarregar. O OH- está aqui, o Cl-1 está aqui. Quem tem prioridade é o Cl-1, então o OH- ele não vai descarregar. Beleza. Então o OH-, então o Na+, ele não vai descarregar. O OH- não vai descarregar. E a gente vai ter então o Cl-1. Cl-1, como íon negativo, ele vai sofrer oxidação para fornecer elétrons. 2 de Cl-1 vai dar Cl2, que é o estado zero dele, fornece 2 elétrons que são usados aqui na redução. Então, a gente fazendo a equação global aqui, a gente vai ver que eu tenho então de 2 de H+1 mais 2 de Cl-1 vai dar o H2 gasoso mais o Cl2 gasoso, que são os dois produtos da reação. E a gente tem, daqueles que não descarregaram, a junção do Na+ com o OH-, formando um subproduto nessa eletrólise, que é o NaOH. Então, o hidróxido de sódio ele pode ser obtido aí a partir da eletrólise aquosa do NaCl. Eletrólise do Na2SO4. Então, a gente vai ter que a dissociação do Na2SO4 vai fornecer 2 de Na+1 mais SO4 menos 2. A dissociação da água, H2O, fornece H+1
mais OH menos 1. Então, o que a gente nota aqui? O H tem prioridade em relação ao Cl. Então, é o H que vai descarregar. A reação característica do H vai ser 2 de H mais 1, mais 2 elétrons, dando H2 gasoso, que é o estado zero. Dos negativos, então o SO4, ele é um íon oxigenado, então como o íon oxigenado ele não descarrega, a prioridade vai ser do OH-. Descarga do OH- vai ser 2 de OH menos 1, origina H2O mais meio de O2 gasoso mais 2 elétrons. Posso cortar elétrons e cortar elétrons, então a gente vai ter que nessa eletrólise aqui a gente tem 2 de H mais 1 mais 2 de OH menos 1, dando o H2O, já está em excesso na solução, né? H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, ou seja, os produtos vão ser o que? O gás H2 e o gás O2. Eletrólise do NiCl2. NiCl2, a dissociação dele em água vai dar Ni mais 2 de Cl menos 1. Dissociação da água. H2O origina H mais 1 mais OH menos 1. Quem tem prioridade nos positivos, olhando a tabela, vai ser o Ni. O Ni vai ter então uma reação que é Ni mais 2, ele vai ter que receber 2 elétrons para formar o Ni metálico, né, que é sólido, metal Ni, que é o níquel. Aí nós temos que entre os negativos, quem vai ter prioridade em cima do OH vai ser o Cl-. Então pego aqui 2 de Cl menos 1, vai dar Cl2 mais 2 elétrons. Então corto os elétrons. Então Ni mais 2 de Cl menos 1 vai dar metal níquel, que é o estado zero dele, mais gás Cl2, né, que é o gás cloro. Finalmente aqui a eletrólise do sulfato de cobre, né? Dissociação do sulfato de cobre vai dar Cu mais 2 com mais SO4 menos 2. Aí a gente tem a dissociação da água, que é o H2O, dando H mais OH menos. O cobre, olhando na tabela, ele vai ter prioridade em relação ao hidrogênio, H+. Então vai ser cobre mais 2, tem que receber 2 elétrons para virar cobre zero. Entre os negativos, a gente vai ter aqui, ó, o SO4 menos 2 é um íon oxigenado, então ele vai dar prioridade para o OH-. Então a gente vai ter aqui 2 de OH menos 1, vai dar H2O mais meio de O2 gasoso. Certo? Mais os elétrons aqui, né? 2 elétrons. Corta 2 elétrons com 2 elétrons, fica Cu mais 2 de OH menos 1, vai dar o H2O já está em excesso na solução,
o cobre metálico, que é o sólido, né? Mais meio de O2, ou seja, o outro produto além do cobre metálico, ele é o gás oxigênio. E aí a gente tem um subproduto aqui, por quê? Os íons H+, que ficaram lá esperando, vão se juntar com o sulfato e vão originar um outro produto muito importante, que é o ácido sulfúrico, o H2SO4. Reparou aí que o foco da eletrólise não é o potencial, o foco é os produtos que vão ser formados.